Fala pessoal, estamos aqui nos estúdios da MV7 gravando esse projeto que sempre esteve nos nossos corações. Talvez você já tenha assistido o Upcast quando nós fizemos lá na nossa igreja, mas hoje um novo tempo, uma nova estação que nós acreditamos que foi preparada pelo Senhor para que nós estivéssemos aqui. E como você talvez tenha visto no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, Deus tem feito coisas incríveis e nós queremos compartilhar, espalhar isso aos quatro cantos. Então, se você está assistindo esse Upcast, saiba que Deus tem algo para realmente fazer um up, para você dar um up na sua vida. E nada mais importante, nada mais legal de nós estarmos aqui, de compartilharmos com pessoas que são relevantes para as nossas vidas, foram relevantes para o Upgrade e que nós temos, de certa forma, nós nos espelhamos. E hoje nós temos a honra, o prazer de receber esse grande homem de Deus, coordenador de jovens do estado do Paraná, líder de célula, baterista, filho de pastor. Meu Deus, o homem joga um futebol, o cara é forte. Aquele que... boleiro mesmo. Estou aqui com o pastor Natan Eliezer, nosso coordenador. É uma honra te receber aqui. Uma alegria honra. Muito grande. Obrigado, pastor Thiago. Obrigado a todos vocês aí. Muito feliz mesmo, né? Ter esse tempo de mesa com vocês, compartilhar aquilo que Deus tem feito. E eu tenho certeza que isso aqui vai muito além das fronteiras, porque Deus já está usando. E o principal, né? Quando a gente chega aqui num ambiente como esse, numa mesa como essa, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. Então é isso que vai nortear, eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso. Muito obrigado, pastor. E futebol, né? Engripado aquele dia lá, 6, 7 golzinhos ali só para... básico. Ele... benção demais. Tava gripado o homem, meu Deus. Top demais. Pastor, talvez muitos te conheçam aí da coordenadoria do Estado, né? Queria que você contasse um pouquinho como né? Ou como você está ali no ministério, ali, qual igreja, o seu pastor, como que está seu ministério aí. Contasse um pouquinho para a galera que talvez não te conheça ainda, que vai te conhecer hoje. Hoje nós estamos na 59 aqui, né? Lá no bordo do campo, no finalzinho de São José dos Pinhais. O último bairro antes do pedágio, nós falávamos aqui, ele já é na praia, né? Então, no bordo do campo, a 59, igreja do nosso pastor Itamar Paim, né? Já estamos ali congregando há 5 anos, já trabalhamos há 5 anos, chegamos lá, começamos o trabalho, o Up Jovem, né? Começamos o Up Jovem, e aí já formamos a Rede Jovem, começamos a trabalhar em célula, aprendemos um pouquinho aí, porque a célula... você tem que aprender, atualizar direto, né? Mas entramos no trilho do crescimento e graças a Deus já estamos aí há um tempo. Aí a questão do Estado, fazem 3 anos também vai fazer 3 anos já no Estado, né? Coordenando ali. Muito feliz, hoje a minha esposa com os adolescentes, eu com os jovens, então estamos aí trabalhando, assumimos a responsabilidade, porque não é fácil, é só para quem é apaixonado por Jesus mesmo, né? Muitas pessoas que, mas é fácil liderar quando tem gente. Não tem nada de fácil. Tem a ver com a paixão que você tem, primeiramente, por Jesus. Sim. E não ver limitação, né? Não encarar a limitação. Então, nós estamos aí no estado do Paraná, são várias igrejas, quase 1.000 igrejas aí que nós cuidamos. Graças a Deus, os coordenadores regionais, inclusive, estão aqui abençoados. Inclusive isso, né? O nosso coordena, que lançou nossa coordena. Mas graças a Deus, muito feliz com o trabalho. Eu acho que tem sido um trabalho assim, segundo o coração de Deus, né? A gente procura andar com os passos como se fosse o dele mesmo, né? Sem ser muito afoito e também sem ser omisso. Eu acho que isso é importante, você entender o tempo, a vontade de Deus para que as coisas aconteçam. Então, estamos lá, focado lá no nosso trabalho, o Up Jovem, todo sábado. E também o Estado aí, que graças a Deus está andando. Ô, gente, se quiser ter um ministério próspero, tem que colocar Up. Tem que ser Up. Tem que vir para cima. Coincidência, né? Lá também conosco é o Upgrade, e lá o Up Jovem. Deus tem dado graça. E, pastor? Parabéns primeiro, né? Parabéns pelo Upgrade lá. A gente tem visto o trabalho de vocês, que Deus continue abençoando aqueles vídeos, aquele povo lá, aleluiado demais, amo demais vocês. Top demais. Amém. Logo mais a gente conta mais
dos ups aí, né? Dos ups. Fica antenado aí, gente. Hoje vai ser o up. Pastor, você é crente desde sempre, cristão, nasceu berço evangélico, não nasceu, se converteu depois. Conta pra gente aí. Eu dei um spoiler aqui falando que é filho de pastor, família. Como é que foi isso pra você aí? Compartilha pra gente aí suas experiências, testemunhos aí. Amém. Cresci num berço evangélico, né? Cresci. Isso não prova que eu fui crente desde o começo. Mas cresci sim, meus pais pastores, tudo fruto também de um testemunho da minha vida, né? Nasci desenganado de 5 para 6 meses na cidade de Concórdia. Todos os médicos deram atestado de óbito, não tem o que fazer. E graças a Deus minha mãe trabalhava na Sadia na época e meu pai era militar. E aí minha mãe e meu pai, médico, já falou, vocês vão ter vários filhos, esse não tem o que fazer. Entraram numa salinha, estavam me batizando com o nome de Daniel, pense, para mim não morrer pagão. Era um hospital de freira. E aí minha mãe tirou uma caixinha de promessa, que meu avô dizia que era o horóscopo de crente. Então ela tirou lá e as coisas impossíveis, os homens são possíveis a Deus. E eu sei dizer para você que o meu pulmão foi formado longe de uma incubadora adequada, a minha orelha era grudada e Deus fez milagres extraordinários, eu não tinha pigmentação na pele. Então dali, o meu pai e minha mãe falaram, Deus, se o Senhor curar ele, nós vamos abandonar tudo que temos e vamos seguir o evangelho, né? Vamos seguir, pregar a palavra de Deus. Meu pai já era um auxiliar, né? Sim. Na época. E aí, o azar é deles, né? Então Deus me curou e eles estão até hoje no ministério, aí 33 anos no ministério. E aí cresci na igreja, cresci com os mesmos problemas de qualquer outro jovem, né? As mesmas dificuldades, as mesmas crises existenciais que muitos jovens têm, né? A pessoa acha que se cresceu na igreja, nasceu na igreja, você é cristão de verdade. Não tem nada a ver com isso. E aí as coisas foram desenvolvendo, as coisas foram acontecendo. Graças a Deus, né? A gente teve os ensinamentos de pai e mãe, que isso é importante. E hoje estamos aí, graças a Deus. Depois de... Eu falei minha idade, eu não podia falar, né? Mas 33 anos aí, estamos aí. No ministério, meu pai, e nós seguindo junto. Legal. Seu pai, então, depois disso, entrou para o ministério, sua família. E aí, você teve a adolescência como filho de pastor? Igreja? Exatamente. Bagunça, porque filho de pastor que não toca bateria e faz bagunça... Não, mas isso aí ele não não existe. é filho de pastor. Não, esse aí eu falo pra você que daí é um filho de pastor diferenciado, né? Tem dois aqui. Filho de pastor que não faz... Eu falo isso. Filho de pastor que não toca bateria e não faz bagunça, ele não é raiz. Né? Então eu cresci assim, aterrorizando os diáconos da igreja. Né? Me lembro uma vez, os diáconos não gostavam de ninguém mastigando chicletes, e o filho do pastor, eu, né? Mastigando meu chicletinho, ele chegava com a mãozinha, gospe aqui, e minha mãe já pegava sem bateria também, junto com deles lá. Então, assim, cresci nesse contexto. Filho de pastor, bem daqueles aleluiado mesmo. Eu tocava bateria com 6 anos, saía, acabava o louvor, eu ia pra rua jogar betes. Quando eu via que o pai falava, irmãos, fique de pé. Eu chegava tudo suado de novo, entrava na bateria e continuava o mesmo espírito ali. Então, essa foi a minha infância. Esse foi o momento ali, né? Claro, de altos e baixos, de também entender. E isso é importante, interessante, pastor Tiago, a gente falar um pouquinho também, porque as pessoas veem filho de pastor e elas acham que não tem problemas e limitações, né? Então, eu cresci vendo meu pai dizendo sim para todos os irmãos. E não para os filhos. Eu cresci vendo meu pai comprando de tudo para as pessoas, dando carona para as pessoas, e nós... Então, eu não tive muito... Eu até falo isso, né? Eu não sou pastor porque o meu pai não. Eu tive encontro com Deus. Né? Porque se eu fosse olhar pelas atitudes, e não era porque meu pai era ruim, pelo contrário, ele amava... ele ama o que ele faz, ele é pastor até hoje, né? Mas assim, eu cresci vendo isso. Eu cresci tendo tudo para as pessoas, para os irmãos, e para nós, filho de pastor, nada. Sim. Então, para um filho de pastor seguir o caminho pastoral, pode ter certeza que não é por outra coisa a não ser paixão por Jesus. Não é uma obrigação, uma imposição pelo pai, não. Um chamado, um encontro, né? Porque
realmente, como você falou, é difícil ele vendo a situação do pai, de repente, tendo que orar por milagres e o filho doente em casa, né? Muitas vezes. Né? Então, você vê uma criança, o Espírito Santo ele pode fazer a obra, pode, mas ainda assim é uma batalha interna, né? Algo difícil de lidar. Isso eu falo, eu amo meu pai de paixão, minha mãe, eles são tudo para mim até hoje. Ó, eu tenho 33 anos, é sim senhor, não senhora, eu tenho esse respeito, mas assim, falando em termos ministeriais, para um filho de pastor, principalmente como os pastores de antigamente pastoreavam, né? Então, os pastores de antigamente pastoreavam diferente de hoje. Sim. Hoje, eu, como pastor, tenho a oportunidade de o quê? Poxa, priorizar minha família. Sim. Priorizar minha família, a minha casa. A saúde emocional. Saúde emocional, minha base, minha estrutura, porque eu sei que se eu estiver bem aqui, as coisas vão prosperar. E antigamente não era no... o crente não podia demonstrar fraqueza, né? Exatamente. O cristão, né? E quanto mais um pastor, né? Exatamente. Se você demonstrasse que estava ali com alguma dificuldade, Deus não está com você. Meu Deus. Deus não está agindo. Está pecando. Teu ministério você tem que rever tua vida aí. Você está dizimando, como é que tá? Exatamente. E não é, né? Hoje a gente vê, claro, que pela busca pelo conhecimento, busca por mais de Deus, não que, como o pastor falou, né? Não que nossos pastores, pais na fé não tiveram, mas era uma época diferente. Exatamente. Uma época de desbravar. E como eles aprenderam também, né? Sim. Como eles aprenderam Eles aprenderam na pele mesmo, né? A fazer. Meu pai tem uma história bem bacana, que quando ele começou... na verdade, ele tinha 17 anos quando ele... E aí, um pastor, um superintendente, falou assim, preciso de alguém para abrir uma obra em Santo Antônio do Timbó, uma coisa assim. E ele foi o único que levantou a mão. E o pastor lá falou assim, não, tem outro? Não tinha ninguém, foi ele. E quando ele chegou lá, o povoado era tudo católico. Tudo católico e racista. Pensa, um negão no meio de um povo católico e racista. Aí ele teve uma ideia, ele foi genial, ele foi genioso. Por isso que eu amo meu pai, assim, sabe? Tudo que a gente viveu, assim. Eu falo, teve os altos e baixos, mas assim, o meu amor e o meu respeito, a minha admiração pelo homem de Deus nunca mudou, né? Eu entendi que tudo isso era parte de mim. E aí ele pegou e colocou um santo dentro da igreja. Ele começou a igreja e comprou um santo, se vestiu de padre. Pastor, se vestiu de padre, né? Já estava ali. E o pessoal entrava, fazia o sinal da cruz, né? A ousadia dele, cara, a ousadia. Fazia o sinal da cruz, chamava ele de padre, depois foi de pastor e tal. Chegou o momento que ele arrancou tudo, tirou o santo e falou, não, a gente não precisa pregar isso. E tem uma igreja até hoje lá. Então você vê a ousadia... A ousadia de Deus mesmo, porque se hoje, esse é o tipo de coisa que hoje talvez um pastor não faz porque tem rede social, porque tem que cuidar com o que vai falar, né, para você não ser cancelado na internet. Recentemente a gente passou por algo na nossa igreja, a gente postou algo assim para realmente causar impacto. E não, tem que excluir, tem que tirar, imagina. Meu Deus. E a gente não falou nada mais, né? Então, hoje a gente tá numa época de cuidado. Imagina nessa época, né? Se fosse hoje, não tinha que fazer. Mas eu falo pra você, eu tenho esse coração, sabe? Eu tô sempre disponível para Deus, né? Claro, respeitando a nossa igreja, respeitando o ambiente que nós vivemos ali. Mas assim, meu coração é sempre voltado para Deus, assim, para inovar algo diferente, para fazer algo, para puxar, né? Eu entendo a minha responsabilidade enquanto vivo, enquanto aqui nessa terra, né? De assumir responsabilidade. Isso é algo muito importante, mesmo na dificuldade e na limitação. Porque eu assumir responsabilidade não tem nada a ver, eu nasci para isso. Não, eu estou assumindo algo que precisa ser feito. E isso vai te qualificar para que você continue e termine aquilo que Deus colocou no seu coração, né? Sim. Nós entendemos a história de Davi. Poxa, Davi, uma história muito bacana, né? Falando sobre isso, sobre assumir responsabilidade. Davi era da tribo de Efraim, né? A tribo de servos, não era tribo de... E então ele assume uma responsabilidade que não era dele, porque Saul era da tribo de Benjamim, né? Então Saul da tribo de Benjamim, a palavra, nós vamos pesquisar, entendemos na palavra que essa tribo ela acertava um fio de cabelo. Os seus primos da geração, eles eram campeões na funda. Então, estava sobre o rei a autoridade e a chave para derrubar o gigante. Mas Davi, com o seu coração de servo, ele encarou o gigante e disse, espera aí, eu posso não ter a habilidade que ele tem. Eu posso não nascer no berço que ele nasceu. Mas uma coisa eu tenho, confio no meu Deus.
então eu vou lá. Então essa de assumir responsabilidade abre caminhos, abre portas, abre destinos para você. Então é importante, eu entendo como pastor hoje, como um homem, como um empreendedor, como um trabalhador, que eu preciso assumir responsabilidade. Minha família está passando dificuldade, não é comigo. Né? Eu vou resolver. Sim. Então, isso aí é uma coisa que nós tentamos pregar e ver. E aí a gente vê nessa caminhada pastoral exatamente isso. Filho de pastor, não, mas espera aí. Eu entendo que tem um propósito para mim. E as coisas começaram a andar. Hoje desde que eu fui pastor Itamar, então eu desgrudei do meu pai. Meu pai está numa igreja também, com minha mãe, meu irmão. E eu fui seguir com a minha esposa, né? Lá na 59, onde somos muito felizes, bem recebidos, uma igreja que é apaixonado por Jesus, apaixonado por almas, assim como nós somos. Se encontramos lá, o pastor Itamar é um cara assim, sem comentário, um paizão mesmo, né? Um cara de Deus, né? Você falar do pastor Itamar quando ele está pregando no altar, legal, mas você conviver e aí você vê que realmente é uma pessoa de Deus. Então a gente está bem feliz e basicamente foi assim. Top demais. A gente queria saber, esse é um dos propósitos do Upcast, o momento que você teve esse encontro, se você lembra, você pode compartilhar com a gente, quando que foi na sua adolescência, você falou, não, virou uma chave, aqui aconteceu um up na minha vida. Pastor Thiago, vários ups assim, né? Mas assim, como eu falei lá, desde Deus me tirar da morte quando eu nasci, mas o up ministerial, porque assim, eu cresci, filho de pastor, como eu falei, baterista. Eu achava que a minha vida era atrás das baquetas. Eu achava que eu nasci para aquilo. Não vou tocar só bateria. Toca muito, hein? Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de... Não como o Matheus, mas a gente tenta. Mas eu tinha vergonha de pegar no microfone. Eu tinha vergonha, eu fugia das... Eu vou falar para você, nesse momento, quando você sabe que vai chegar, parece que dá um frio na barriga. Então, assim, o meu encontro com Deus foi um momento que eu estava numa igrejinha pequena e eu tinha Quem é baterista sabe que você investe em prato e os pratos são caros. Vou falar a verdade para você, homem. Cada prato é o valor. É muito caro. Tem um irmão da igreja lá, comprou esses dias lá um prato de ataque e pagou R$2.000. Um prato. Falando assim, hoje eu não tô por fora um pouco aí, né, qual é o preço, né? Mas assim, me lembro que eu fui numa igrejinha lá em Tijucas do Sul. O pastor me deu uma responsabilidade. Eu era líder de jovem, mas aquele líder que delegava funções com medo de fazer. Ali. Poxa, eu sou ali e tal. E aí eu gostava de estar junto da galera. Eu acho que se enquadra em grande maioria dos líderes de jovens no começo. Você quer estar junto com os seus para que você... Compartilhando aqui também um pouquinho, né? Eu gostava muito de estar com os jovens da igreja porque a comunhão, aquele tempo que a gente passava junto, era diferente do que a gente tinha fora. Experiência de, loucuragem. Então, você queria, de certa forma, você queria manter aquilo. Então, dependendo da igreja que o líder tá hoje, o líder de jovem tá, ele olha pro lado assim, poxa, quem que vai ser o nosso líder? Aí o pastor chega assim, hein, filho, o que você acha? Isso. E aí... É aquele que quer manter todo mundo nos bastidores motivado, mas que ainda não teve, de repente, um encontro. E eu achava assim que eu ia só gerir eles ali. E aí, nesse culto, me lembro que eu sempre chegava em casa depois de tocar, guardava os pratos e ia aí para não ficar no carro, né? Por causa do sol e tal. E nesse dia, nesse culto, eu levei os pratos da bateria. E me lembro que eu ali e tal, o louvorzinho simples, uma igreja muito pequena, em Tijucas do Sul. E, de repente, Deus falou no meu coração, vai lá no carro, pega o prato e põe no altar. Eu falei, tá amarrado. O Satanás tá falando aqui. Vamos sair daqui. E aí, olhei pra esposa e falei assim, e aí, amor? Ela falou assim, vai pegar. Eita. Eu peguei, abri e eu fui no caminho já na mente. Não tá aqui os pratos. Não tá aqui, eu guardo, nunca deixo. E quando eu abri, tava lá. Peguei os pratos. Todos? Todos. Porque esse completo, não deixei nada. E levei no altar. Meu Deus. Ou seja, eu sacrifiquei aquilo que eu tinha como tudo. Ali foi uma experiência de Deus. Ali foi algo que moveu algo diferente. Né? E eu entreguei os pratos e aí Deus começou a me usar. Deus começou a
Aí entender no meu coração que tudo que eu tenho não é nada perante Ele, tudo é por Ele. E aí Deus começou, então, a me usar nos altares, a levar mensagem, a pregar, a me apaixonar pelo microfone, né? Como falei para você, assumir essa responsabilidade. Então, esse eu encaro ser um dos encontros assim que foi um divisor de águas no meu ministério. Foi os encontros de divisor de águas, né? Para mim fazer aquilo que fui chamado. Hoje eu toco bateria também, né? Não estou dizendo que quem toca bateria não está, mas eu estou dizendo do meu caso, né? Então Deus tinha algumas coisas ali. Tinha um novo tempo, né? Uma nova estação. Isso. E eu entendo, pastor Tiago, que Deus ele tem várias. Cada ser humano, cada pessoa tem várias vertentes de manifestar a glória de Deus. A gente não pode se limitar só em uma coisa. Eu só prego, eu só toco, eu só canto. Não, eu acho que nós temos como fazer. Eu acho que isso parte de desapegar, parte de vencer a limitação para que a gente consiga fazer. Então, eu acho que esse foi o maior encontro. Aí teve, né, outras coisas também, mas no outro podcast nós conversamos. Não, estamos aqui para conversar mesmo, saber que isso alimenta, né, a nossa fé, porque em algum momento a gente se identifica, né? Eu, pastor falando aqui, eu me identifiquei muito, porque realmente é uma dificuldade que eu luto até hoje de falar, de estar no microfone, mas... Pô, prega muito, homem de Deus, meu Deus. Mas como Deus te usa. Tem direção de Deus... Não tem. Né? Você abre, irmão, e é engraçado você falando assim, que o denominador comum, se é que nós podemos dizer assim, passa por uma entrega nossa. Exatamente. Dificilmente você vai ver jovens que estão nos assistindo, pessoas que estão aqui ouvindo, nos vendo ou ouvindo, dificilmente você vai ver uma pessoa que não teve que entregar algo. E uma entrega, que fazendo propaganda aqui do nosso ministério, uma entrega total de algumas áreas, né? Exatamente. Deus... não é assim com dó. Não, deixa metadinha só. Vamos fazer um teste com Deus. Hoje a gente vê com Pedro lá fora do barco. Mais ou menos, começa... total. Eu falo pra você que se eu sou Pedro naquele... Eu falava, Deus, vá se voando aí. E o engraçado, pegando esse exemplo de Pedro, é que ele teve atitude. Eu acho que o mais difícil foi... Todo mundo estava no barco. Todo mundo estava vendo a tempestade. E aí o Pedrão foi. Pedro era corintiano, cara. Certeza. Pedro é corintiano. Pode anotar aí. Pedro é corintiano. Aquele que chama... Cara, o bicho não tem tempo ruim. Mas assim, pastor Tiago, voltando um pouquinho aqui, mas eu acho que isso aqui é legal também, porque com certeza tem jovens assim. Eu até uma vez coloquei no meu Instagram lá, você tocar pro mundo. E me lembro que como filho de pastor eu tinha, como eu falei, não é o fato de você estar crescendo na igreja que você é convertido. E eu tocava na noite também. Então, eu tocava na noite. Teve um tempo que eu tocava no culto, no sábado, acabava, eu guardava meus pratos e ia para tocar na noite. Filho de pastor. Você imaginou nisso? Os irmãos não... Antigamente nunca falaram. Não, mas sempre tinha uma Dalila no meio lá, né? Uma Jezabel lá que ficava sempre tem. E aí, isso também, agora nós conversando, me fez lembrar a minha conversão onde foi. Minha conversão foi numa balada. Já pegou essa? Deus. Foi numa balada, não foi na igreja, não foi numa vigília. E não era balada gospel. Não, era literalmente numa inauguração de uma casa de Curitiba. Eu fui tocar com o pessoal do quartel. Meu Deus. Nós chegamos lá, inauguração, tocando pagode. Gente, tudo que as pessoas do mundo queriam. Né? Reconhecimento, o que você bebesse. Eu, graças a Deus, nunca bebi nada. Mas eu me lembro que a minha conversão foi numa balada. Eu estava lá tocando nessa balada. E me lembro que às 3h40 da manhã, todo mundo ali, pagode, eu tocando. Eu tinha acabado de tocar no culto. Deus, no meio da música, isso é muito real. Deus me fez não enxergar mais nada e a pergunta era: o que é que você está fazendo com o dom que eu te dei? Eita, pedrada. Mas assim, eu não vi mais nada. Meus amigos que tocavam junto do quartel me contaram a história. Eu tinha um Corsa Wind. Eu guardei 3 e pouquinho da manhã. Aquilo ficou martelando. O que você está fazendo com o dom que eu te dei? Me fez lembrar quando eu estava morto, quando bebê. Nossa. Tudo que Deus fez, aprendi a tocar bateria sem ninguém me ensinar. Todo mundo falava assim, não vou ensinar. Eu aprendi sozinho, né? Teve um ou outro ali que me deu uns toques ali. Não tinha YouTube? Não tinha YouTube, não tinha. E foi dom de Deus mesmo. A gente sabe quando é dom de Deus, né?
E aí eu me lembro que eu peguei meus pratos, 3 e pouco da manhã, eles contando depois para mim, né? Que loucura. Eu peguei os pratos, coloquei dentro do Corsa, e quando eu fechei a porta, eu não estava sozinho, pastor Thiago. Eita Deus. Quando eu fechei a porta, é muito forte, quando eu fechei a porta do Corsa, eu não estava sozinho, cara. E aí eu fui tomado dentro do carro com a presença do Espírito Santo e Deus perguntando, o que você está fazendo com o dom que eu dei para você? Cara, ali para mim foi a última vez. Foi a última vez que eu toquei fora, foi a última vez que eu vendi aquilo que Deus tinha me dado de graça. E decidi para mim, falei, eu vou viver a minha vida por um propósito de Deus, exercendo aquilo que Deus me deu para o reino dele. Nunca mais pisei numa casa de show, me chamaram várias vezes, eu precisava de dinheiro, mas eu entendi que eu não precisava de dinheiro, eu precisava de Jesus. E aí, quando eu entreguei isso, quando eu falei, chega, aí sim, aí por isso que eu falei que você falando ali, eu fui me lembrando do que Deus fez na minha vida. E aí eu me lembro que eu assumi o Ministério de Jovens, falei, pai, eu ficava só falei, pai, eu vou assumir, e comecei o trabalho, comecei fazendo. Então, assim, a minha primeira experiência, falar real mesmo, foi dentro de uma balada, e onde Deus se revelou a mim, me perguntando isso. Então, hoje, eu falo para as pessoas, eu brinco, eu falo, não tem mais para onde voltar. Né? Não tem como voltar mais. Eu acho que a gente já se encontrou naquilo que a gente quer, tentação tem. A pessoa fala assim, pastor, não tem tentação, né, pastor? Mesmo? Tem tentação, tem as mesmas vontades, tem as mesmas necessidades, mas tem algo diferente. A paixão pelo Espírito Santo, por aquilo que ele pode fazer. Então, eu acho que compartilhando, é isso aí contigo. Olha só. E a gente canta, né? Gosta de cantar. Nossa geração cresceu ouvindo Quem Já Pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe. Talvez a gente... Fato, isso. A nossa carne, né? As nossas vontades, hoje, cada vez mais, você bate um Google para responder questões, né? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e com alguns líderes. Por que a gente não vê mais milagres que os nossos pais, nossos pastores... Eu cresci vendo na igreja testemunhos assim como do pastor. Irmãos, eu tive um encontro real com Jesus no meu carro. Tive na minha casa. Por que não tem mais? Eu cresci vendo... nós vamos trazer aqui também o nosso pastor Marci Pereira. Eu cresci num ambiente onde o pastor fazia as campanhas, as grandes campanhas aí. Ele era, né, conhecido no estado, no Brasil, fez campanha até fora do Brasil. Canta muito, pastor. E Deus usar com prodígios e maravilhas que para a época o povo não entendia. Porque Deus vai colocar dentro de ouro. Não, loucura. Eu via minha tia, meus familiares, pessoas que cresceram comigo. O pastor falou, agora, irmãs, segurem a saia, a calça, que Deus vai dar o emagrecimento agora. Tremendo, porque não é surreal. Porque hoje o plano de saúde é avançado, você tem respostas rápidas e você esquece que Deus pode ter... Pastor Thiago, eu me lembro, como se nós estivéssemos aqui. Nossa. Nós no monte, e de repente 3 homens, eu me lembro, eu vi isso, a cena, 3 homens de branco, chegar no meio daquela noite e sentar. Ninguém via rosto, ninguém via nada. Pessoas eram arrebatadas, pessoas acordavam com dente de ouro. Eu vi, cara, eu cresci nisso. E essa mesma pergunta que você está falando, esse mesmo pensamento, na verdade é um medo que nós temos de deixar essa lembrança de ver o que Deus fazia, de pessoas nos nossos cultos sendo libertas, vomitando tudo, vomitando. É ou não é? Gente, passando mal e vinha pastor e colocava a mão e... Era incrível. Uma guerra, né? Quando libertação, era libertação mesmo. Uma vez nós lá em Carambeí, meu pai era pastor lá, o polícia entrou lá na igreja, policial. Pastor, nós estávamos lá. Pastor, tem um cara levantando o carro lá fora. E nós tentamos prender ele e não conseguimos. Meu Deus. Ele estava levantando a traseira de um carro lá fora, possuído. Possesso de demônio. Pastor, só o senhor pode. O pai falou, não, eu não posso nada, Deus pode. Aí o pai foi lá para fora, orou por ele, expulsaram lá na hora do culto. Ele entrou para dentro e aceitou Jesus. Cara, meu Deus. E os policiais reconhecendo Jesus, aceitando Jesus. Então nós crescemos, pastor Thiago, nesse avivamento
de ver acontecer as coisas. Eu cansei de estar tocando na igreja com a minha esposa e parar de tocar o teclado e os anjos continuar tocando. Então nós estamos forjados nisso, de falar, peraí, Deus, eu sei o que o Senhor faz. Né? E essa geração que está vindo, é a preocupação dessa geração, pastor? Essa seria a minha pergunta exatamente para o senhor. Como a gente despertar esses dons, despertar para o avivamento? Uma geração que tem tanta informação rápida, né? Tantas outras saídas, de repente, para uma solução rápida. Então, como que a gente desperta? Você hoje que é referência no nosso estado. Amém. Tem lá uma liderança incrível, um grupo de jovens incrível e tem a responsabilidade, né, de cuidar de coordenadores. Uns corintianos bons como eu, mas outros meio palmeirenses. Né? Sempre tem. Sempre tem uns midianitas, né? Mas como que é isso? Despertar isso novamente? Se tem isso no seu coração, como que Deus tem queimado isso? Então, Deus tem falado sobre abrir celeiros, até nós falamos na reunião de coordenadores do Estado, líderes, sobre abrir celeiros. O que acontece? Hoje eu não vejo um trabalho, pastor Tiago, claro que isso não é só querer, mas eu vejo que é uma graça de Deus com o trabalho celular. Eu acho que isso faz parte de todo mundo. Não tem alguém que... Existem algumas regras. E elas precisam, assim como existem regras para você subir um penhasco, um monte, você jogar um futebol, existe uma regra para você também desfrutar disso que Deus tem. Né? Então, o como fazer, essa pergunta que você... Poxa, como fazer eles... E isso é uma pergunta que eu faço direto. Deus, nós precisamos fazer algo. E Deus falava, traga experiências. Traga experiências dessas pessoas. Então eu entendo, pastor, que tanto eu quanto você, que hoje tem a sua área de atuação, né? Nós coordenadores, ou nós que lideramos nesse tempo, nós temos que trazer experiências. Acho que nós temos que promover. Eu pego meus jovens ali, quando eu vejo que o culto está mais ou menos, vamos para o monte. Vamos fazer 10 dias. Já cheguei a fazer 100 dias de monte. Ele sabe que pastor, tem alguma coisa, vamos para o monte. É uma semana, 2 semanas, é jejum, porque nós somos responsáveis por essa geração. Sim. Nós somos responsáveis. Então, eu busco para a minha liderança trazer essas experiências de cura, de milagre nas nossas células, imposição de mãos. Gente, a célula não é só compartilhar uma palavra, não. Ela precisa ter algo diferente. Põe a mão. Sobrenatural agindo. Cadê os enfermos? Vem para frente. Cadê as pessoas que precisam? Então, assim, a minha paixão é para que nós, como pastores e coordenadores e líderes, que possamos, então, trazer essa experiência, é isso que Deus tem falado para nós. Então, isso vai fazer com que despertem homens e mulheres entendendo que a nossa geração agora, que estamos vivendo, não é uma geração Nutella. Pelo contrário, é uma geração que viverá algo maior do que nós já vivemos. E eu creio com a minha vida nisso que eu estou falando. Também creio. Isso... Até falei para você do sonho. Há uns 6 meses atrás, Deus me deu um sonho de revelação. Uma revelação no sonho. E Deus me fez olhar um descampadão muito grande. Vários jovens, muitos jovens, muitos. E eu olho para a minha esquerda e vejo um grande leão. E quando eu vejo esse grande leão, ele olha para mim. Algumas pessoas não viram o leão. Passaram despercebido. Outras pessoas viram e saíram correndo. Variedade de pessoas. E eu me lembro que aquele leão na minha esquerda, como se eu estivesse olhando para aquela câmera, ele olhou para mim e eu olhei para minha direita. Na hora me veio um temor, mas eu vi que ele estava ali por um objetivo. Quando eu olho para minha direita, eu vejo uma Kombi. Eu vejo uma Kombi na minha direita e algo me impulsiona, entra nela. Quando eu vou em direção da Kombi, ele passa, com a passada dele, ele passa ali a cerca, os negócios que estavam lá, e eu entrei na Kombi. E quando eu passo aqui no lado de trás, que a Kombi tem 2 portas atrás ali, as pessoas que estavam dentro da Kombi saem, ficou 2 jovens do meu lado, e quando eu entro ali, que eu vou fechar, os da frente correm, então o leão não entrou comigo atrás, ele entrou na frente. É muito real isso. E quando o leão entrou na frente, e eu estava com a mão aqui, os dois, pastor, abre a porta para nós correr, que o leão chegou.
Quando ele entra na frente, a porta fecha e ele me encara no banco de trás, dizendo assim, tranca a porta, porque eu vou assumir o controle dessa geração. Oh, meu Deus. Eu me lembro, pastor Thiago, assim como... Meu Deus. Foi o sonho mais top. Eu tranquei a porta e eu falei, Deus, estou entregue. Nos leve aonde o Senhor quer que a gente vá. E assim, eu acordei aleluiado. Sabe quando você acorda assim, que você teve uma experiência, algo assim? Eu acordei e assim, as palavras foram ditas sobre isso. Pessoas revelando sobre isso. Então, assim, eu tenho essa certeza que isso aqui é um papo para você que lidera hoje. Você que tem a sua zona de atuação. Você que se prepara. Você que se dedica. E Deus quer usar de você como uma ferramenta para trazer experiências sobrenaturais. Sabe? Eu acho que teu pedido tem que ser isso. Enfermos no seu culto, pessoas que precisam de libertação. E eu tenho certeza que você vai viver isso. Nos nossos cultos nós temos provocado o sobrenatural. E essa mensagem é para você. Provoque o sobrenatural onde você está. Uma palavra já foi liberada sobre a sua vida. Já tem ordem dos anjos ao teu respeito. E se você lidera, acredite nisso. Há algo de Deus que precisa ser liberado para essa geração e você pode fazer isso. Então tá aí meu recado e eu tenho certeza que é assim, pastor Thiago. Nós vamos trazer essa geração a se apaixonar muito mais do que nós fomos por Jesus, porque eles vão conhecer o Criador. Oh. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, receba essa palavra em nome de Jesus para sua vida. Vamos que vamos. Vamos sim. Pastor, meu Deus, quanta profundidade. Eu creio muito nisso, creio muito nessa manifestação dos dons. Nós temos pregado, tantos homens de Deus declararam sobre a nação. Palavras, eu creio que você já liberou isso. Deus tem liberado também lá no nosso ministério, que essa geração vai viver, é a última geração. Exatamente. Que vai viver o avivamento. Aí eu procuro, me coloco no meu lugar assim e falo, meu Deus, é a última geração. Deus não deixaria pouca coisa para essa geração. Deixaria menos. Sabe assim? Não. Tem algo especial para o final. Tem algo que a gente precisa despertar. E eu amo conversar assim, ter esse momento, porque às vezes a gente se baseia em processos. Eu ir lá na sua igreja. Olha aqui, não, nós temos que fazer isso aqui igual lá. Não tem nada a ver, não é isso. Vou lá na outra. Gosto muito, acompanho grandes homens de Deus, mas eu saio do lugar assim falando, Deus, que estrutura, que coisa maravilhosa, Deus abençoe cada vez mais, mas o que o Senhor tem? Eu acho que o erro, talvez ainda da igreja, hoje, não digo da nossa igreja, nossa denominação, mas da igreja como um todo, é talvez nós copiarmos processos. A gente assistir um podcast como esse e pensar assim, não, o pastor Natan passou a fórmula do sucesso. Não. O segredo está na dependência de Deus. O segredo está em nós nos aprofundarmos nos dons, ter nosso tempo de oração. E Amós diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, aquilo que nós conhecemos ontem, amanhã será diferente. A presença de Deus que você sentiu ontem, amanhã vai ter uma outra presença de Deus esperando você, porque Ele é tudo. Sim. Então é exatamente isso. E eu vou puxar aqui para a nossa igreja do Evangelho Quadrangular, eu sou apaixonado pela nossa igreja. Eu vejo várias igrejas que Deus, como você falou, pastor Thiago, que Deus continue honrando eles, crescendo, mas a nossa igreja, ela é fundamentada no milagre. Cresceu nisso, né? Nesse ambiente. O pastor Aimee fez coisas que pessoas duvidavam. O nosso pastor presidente nacional, pastor Mário, as pessoas vinham de ambulância, aonde eles estavam para ser curados. Voltando naquele tema, né? A medicina não era tão avançada. Os médicos, você tinha que viajar talvez horas e horas em estradas. Morriam nas estradas. Então, ou era a igreja, ou... Então, hoje a gente não tem isso porque... primeiro eu vou no médico... Não que a gente não tenha que procurar esses recursos, né? Eu vejo que Deus disponibilizou, abriu para a igreja também, mas tem um momento que nós
temos que buscar o sobrenatural, buscar a intimidade, porque é de lá que flui. É de lá que vai sair a resposta. Né? E isso eu falo até para os jovens ali, porque assim, todo mundo tem um chamado de liderar, pastor. Né? Atrelado nessa pergunta que você falou de como fazer, eu acho que todo ser humano tem esse chamado para liderar. Né? E quanto antes nós entendemos isso, mais fácil é a nossa caminhada com Cristo. As pessoas elas pensam que lideram para alguém. Nós trabalhamos com célula e tem algumas pessoas, poxa, eu vou deixar minha célula porque eu vou magoar meu pastor, eu vou magoar meu líder. Né? Mas, de fato, não é isso. Não tem nada a ver. A função do pastor e do líder é nutrir você para que você dê fruto, para que você faça. Né? Então, nós lutamos muito por isso, pastor. Nós trabalhamos muito por isso. Para que esse avivamento chegue, nós precisamos assumir responsabilidade. Para que Deus faça, nós precisamos assumir responsabilidades e, com certeza, né, ser essa influência. Obrigado, pastor. Sirva aí um. Hoje não pode falar da cor que dá processo, né? Acho que eu tenho que... Isso. Peraí. Isso, um pouquinho mais pra nós lá. Tem que abrir mais um pouquinho. Pode falar mais da cor agora. Tem que falar mais escurinho. Piorou, né? Corta aí. mas é justamente isso. E o Salmos primeiro vai dizer isso, né? Sim. Pegando esse gancho, pastor, vocês são referência para nós. Amém. Quando o assunto é formar líderes. Me conta aí pra gente como que é o processo lá com vocês, 59. Pastor Itamar, para quem não conhece, a gente comentou aqui, o pastor Itamar é o nosso coordenador nacional de células da EQ. Dorme sonhando com célula. O homem respira células, respira almas antes de células. Respira almas. Como que é andar debaixo dessa visão, desse propósito? Para isso acontecer, tem que formar líderes rápidos, uma geração que muda-se muito rápido. Como é que é para vocês? O que Deus deu de... Compartilha com a gente aí, de visão. Primeiro parte eu acho que assim, isso é importante falar. As pessoas falam assim, vou trabalhar para o pastor. Você está trabalhando para Deus. Mas eu não recebo nada. Meu irmão, Deus te dá tudo o que você precisa. Não tem um maior pagador do que Deus. Ninguém vence, Deus não dá. Então, se nós trabalhamos o que Deus diz, Ele é o dono do ouro e da prata. Né? Mas não é necessariamente que Ele vai te dar isso. Então, primeiro a pessoa chega na igreja, nós trabalhamos em célula, como você falou, o pastor Itamar. A pessoa chega na igreja, não conhece Jesus, está no culto, aceitou Jesus, se batizou. Nós temos o processo de encontro com Deus. A cada 2 meses nós temos um encontro. Então a pessoa passa por encontro, voltou do encontro, se batizou, ela já inicia a escola de líder. Né? Então processo de escola de líder, se não me engano são 6 meses de escola de líder. Mas nada impede, nesse período, dela começar a liderar. Nada impede. Não precisa terminar os 6 meses, não. Os jovens, principalmente o pastor Itamar, tipo assim, o cara chegou do encontro, nós temos também a nossa escola interna, nós temos o treinamento de líder, né? Mas nós temos também o nosso upgrade, que nós falamos, né? Que é justamente trazer a pessoa do nada para liderar. Então, o nosso intuito é o quê? Meu papel como pastor, o papel das pessoas que estão ali é o quê? Municiar você. Então, eu vou nutrir você para que você cumpra o seu propósito. Cumprir o propósito como? Ganhando alma para Jesus. Falando de Jesus para as pessoas. Né? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes nós procuramos ser forte buscando a força de outros lugares, sendo que é fácil. É agradar o Senhor. Não que a vida vai ser fácil, né? Mas quando nós agradamos. Então, nós colocamos no coração do líder a necessidade dele cumprir o propósito. Não por mim, não pelo líder dele. Então, a célula, hoje, nós trabalhamos o quê? Ela chegou, abriu célula. Eu abri célula na minha casa. Então, ela vai fazer parte de uma geração. Hoje, a Rede Jovem, nós temos... hoje, no nosso GD, nós temos 9 casais que a gente cuida. Né? É bastante. O certo mesmo é de 4 a 5. Nós temos 9 por causa da demanda do pessoal, né? Sim. E cada um deles tem a sua geração. Então, tem o pastor Itamar. E isso eu já falo para você, gente. Se você quiser começar um trabalho de célula, como uma célula humana, tudo parte pela cabeça. Tem que mandar aqui. Não é só o coração. A célula morre se for só pelo coração. Uou. Então, o cabeça tem que estar focado.
Eu já vi várias pessoas, vão abrir célula nos jovens. Gente, eu não vi fluir se o pastor não está te discipulando. Você tem que estar, o pastor, o anjo da igreja, o cabeça da igreja tem que, né? Então começa pelo pastor, nós temos o GD com o pastor, que são os pastores de rede da igreja, né? Tem a rede jovem, várias redes, somos em 7 redes na igreja. Então são igrejas dentro da igreja, porque cada rede, então tem seus coordenadores, que os coordenadores têm os supervisores, que têm os seus líderes de célula. Então, cada uma dessas redes é o que forma hoje a nossa igreja, o trilho de crescimento. Né? Então, nós seguimos isso. Então, começou como líder de célula, a pessoa ela vai abrir a sua célula, automaticamente ela já descobre na sua célula 3 ou 4 pessoas que estão sempre ali, que estão motivadas. Então, ela começa a ter o GD dela. Fora a parte. Porque eu entendo que a célula ela não dá o crescimento. O que dá o crescimento é o GD. A célula é um momento de comunhão, legal, tal ali, mas se você não adianta nada disso se você não construir a base naquelas pessoas. Então, assim... Passar a visão. Passar a visão. O que eles estão fazendo ali. Então, a célula é sexta-feira, mas aí eu vou marcar com você, pô, tô vendo o pastor Thiago, ele tá em toda a célula, tá legal, tá querendo e tal, eu vou trazer ele pro meu GD, eu vou formar meu GD. O mesmo GD que o pastor Itamar tem com os pastores é o mesmo GD que eu tenho com os meus coordenadores, que é o mesmo GD que os coordenadores têm com os supervisores e assim vai. É a mesma palavra lá de cima. Todos no mesmo passe. Então, todos ali. O pastor Tamar falou, pare lá em cima, o último tem que parar também. Vamos seguir, vamos batizar 200. O último, vamos batizar 200. Vamos abrir tantas células. Então, tudo parte por aqui. Não tem assim, eu vou fazer uma coisa diferente, não. Né? O pastor, por mais que na rede jovem ele dá toda a autonomia, né? Mas assim, a raiz é a mesma, a gente só dá alguma coisinha ou outra para que flua, né? Então, a célula nossa, esse é o trabalho. A gente vive isso, abrindo célula. Essa semana tivemos uma célula aberta para um regulário do Senhor, da Rede Jovem. Fizemos a festa no culto, foi bem legal. E estamos trabalhando para que mais células aí abram até o final do ano, com algumas metas. Você tem que ter meta, né? E, graças a Deus, estamos fluindo. Agora vai ter um encontro semana que vem. Já tem mais um encontro. E a igreja não para. Então, veio do encontro, já tem... a escola de líder, já fazemos a unção de novos líderes, já vai para o próximo encontro e já... Gente, não para. Você não para. Na igreja processo. Não para. É um processo que você não para. Legal o pastor compartilhar isso, porque também conversando esses dias com um pastor, eu acho que a pior coisa que tem para uma pessoa que chega nova da igreja é não entender a visão do pastor, não entender o porquê que ela está ali. É um fim em si mesmo, né? Ela pensar que eu tenho que vir para o culto, se eu quiser eu faço alguma coisinha aqui e é isso que Deus tem para minha vida. Então, quando a pessoa chega num ambiente como esse, que você é amado, porque tem pessoas próximas ali, né? Uma célula, 6, 8, 10 pessoas ali que estão próximas de você, que quer ver você prosperando. E despertando em você o desejo de ganhar almas, né? O pastor contando ali me lembrou uma situação. Eu e minha esposa, nós trabalhamos também há 5 anos atrás, não, 8 anos atrás. Estou ficando velho. A nossa eu não vou falar. A nossa advogada. Nós trabalhamos aqui na Terceira IEQ, com o Ministério Jovem também. Ah, vocês eram da Terceira também? Nós éramos. Uau. Ficamos 3 anos ali. Brevemente, nosso pastor, né, hoje, o pastor Moacir, foi para Guarapuava, assumir a primeira IEQ lá na época. E nós ficamos um tempo ainda como líderes ali em IEQ Vilas Oficinas. E depois viemos aqui para a Terceira. Justamente com essa visão de células, né? E nós apaixonamos por esse formato de cuidado. E eu lembro que daí, na época, uma pessoa próxima nos chamou para contar, explicar como é que funciona. Igual você falou, pastor, me ajuda aqui a instaurar a célula, vocês que estão trabalhando aí na Terceira Igreja. Aí a gente foi, explicou e tal, pegou ali uns líderes, e aí... esse material, se quiser usa isso, mas não se prenda a processos, sabe que a igreja tem que respirar almas, ganhar vidas para Jesus. E aí voltamos, né? E aí um tempo depois a gente perguntou, e aí, como é que tá as células e tal? Deu muito certo, a fulano já estava com 20, 30 pessoas e a gente abriu uma congregação. Cara, meu Deus. Ao invés de... Se você não... Já estavam até tirando dízimo na célula. Meu Deus do céu, cara. Ixi, cara, a gente vê cada história assim mesmo. E aí ele me lembrou porque você falou, tem que estar no coração tem que tá. do pastor, dos músicos, de todos ali. Senão não vai. O repertório tem que ser voltado. Gente,
Quem nós vamos ganhar para Jesus hoje? Quando o pastor me trouxe para 59, aí ele falou assim, você vai começar o Up Jovem. Isso há 6 anos atrás. Não tinha Ministério de Jovem? Ou era outro nome? Eles sempre tentavam, mas nunca, tipo assim, aconteceu. Por quê? Porque era todo mundo ali. Então, o pastor ele teve um direcionamento de pegar alguém de fora para trazer, para cuidar, para gerenciar. Porque ainda tinha as redes, eram 6 redes na época. Uhum. Então, tinha que ter alguém de fora, porque daí, vamos supor, pegava um de uma rede para liderar. Os outros, não vou. Não vai. Puxa. Então, eu tive que trazer alguém de fora para tentar unir todos eles. Aí o pastor trouxe a gente para cá. Começamos lá para 59, culto jovem era no domingo ainda. Cara, foi top demais. Começamos o Up Jovem, tudo novidade, a galera vindo e tal. Quando deu os 4 meses de culto, bombando o culto, o pastor falou assim, agora você vai trabalhar célula. Eu falei, pastor, a única coisa de célula que eu conheço é célula tronco. E mal e mais. Ele falou assim, não, vamos lá, eu vou trabalhar com você. Começa a tua célula. Então o início foi assim, da Rede Jovem foi assim, eu comecei minha célula em casa. Uhum. Na primeira célula, eu divulguei nas redes sociais. Gente, falei, vai dar 200 pessoas. A primeira tinha 5. Falei, glória a Deus. Aí eu chamei todo mundo. E é assim mesmo. Deus queria conhecer meu coração. Beleza? A segunda já tinha 17. Começou a fluir. E aí eu acho que fiquei uns... Foi tão rápido o processo, eu fiquei uns 2 meses com a minha célula. O pastor falou assim, você já pode fazer o teu GD. Chamei 5 pro meu GD. Desses 5 do GD... Já abrimos células, abrimos 5 células, já tinha 6. Isso em questão de 4 meses, já tinha 6 células. Uhum. Das 6 células já começou a multiplicar e aí formamos a Rede Jovem. Mas é justamente o que você falou, começa pelo pastor. Se você tentar começar alguma parte, você não vai conseguir, não vai ter êxito, né? E aí vai frustrar. Mas aí, e até falo para você nisso, que nós como trabalhamos com jovens, líderes, agora especificamente líderes, um líder que não tem um sistema para trabalhar, uma base, uma estrutura... Uhum. Meu irmão do céu, está predestinado ao fracasso. Eu falo isso, de verdade. Por quê? Vamos lá. O cara começou lá no interiorzinho, começou um culto jovem. Hoje, trouxe alguém, tem 50 pessoas. No próximo culto, como ele não tem uma estrutura, deu 30. Uhum. Esse líder vai ficar falando assim, puxa vida, eu errei isso. O que eu fiz de errado? Eu errei naquilo. Ele vai trazer para ele a responsabilidade do rebanho que é de Deus. Uhum. Aí, por isso que eu falo que você tem que ter uma estrutura. Você que está liderando, você tem que formar uma estrutura. Se é célula, se é casa de paz, não sei o que você tem que fazer, mas você tem que ter uma estrutura. Para quê? Pelo menos você sabe, pastor Thiago, todo culto meu vai ter 200 pessoas. Bom. Se vir mais é porque eles vão agilizar. Se vir menos, não vai. Uhum. Por quê? Porque você tem uma... Vou dar um exemplo, né? Você tem uma base. Então, isso é importante trabalhar e por isso que nós trabalhamos esse formato de célula hoje. E que, claro, que vem da bênção lá do pastor Itamar já nacional, né? Poxa, imagina, nacional. E recai sobre nós e eu tenho certeza que vamos abrir mais célula. Estamos com uma meta aí para bater até o final do ano. As mulheres estão tendo GD agora em casa, já vão trabalhar sobre isso também. Eu pego os homens semana que vem para nós ter o trabalho, focar, meta e abrir célula. O negócio é nosso ganhar, batizar, trazer pessoas para Jesus e expandir o reino de Deus. Eu acho muito interessante. Algumas pessoas não gostam, mas eu acho muito interessante. Eu vou lá na 59, tem, claro, meta, final do ano, 200 pessoas, 500, não lembro. São 200. Vários números, 200, né? Isso pode parecer, de certa forma... eles querem fazer... Por número, simplesmente. Mas eu vejo que é um cuidado tão grande, porque com o ministério você valorizar aquilo que Deus está te entregando. Não simplesmente, se Deus quiser, esse ano a gente vai. Eu não vejo, não vejo número, vejo qualidade. Não é essa palavra que você fala? Não, aqui o que importa é que é arroz e feijão, aqui o negócio é firme. Então, tem esse julgamento, que a gente sabe que tem. Tem. Mas eu desafio você a encarar com outros olhos. Você ser desafiado. Pega a Bíblia, Jesus. Dos 12, foi lá para 120, dos 120 para 3.000, 5.000. É que as pessoas elas começam a célula ontem, elas também têm aquelas, eu quero já... Meu irmão, entenda o seguinte, você pode estar falando assim, mas isso aí é quantidade, não é qualidade. Mas escreve isso. A quantidade é o resultado de um bom trabalho. Se você tem um bom trabalho em tudo que você faz na vida, se você tem um bom trabalho, né? Assim como a gente vê
aqui esse trabalho que vocês estão fazendo, podcast, a perfeição, qualidade. Né? Se você tem um bom trabalho aqui, é automático que amanhã vai ter grandes frutos. E tem que ter. E você tem que fazer prova de Deus está fazendo o teu melhor aqui. Então essa de, eu não vejo número. Não, isso aí é incompetência. Essa é a palavra. É incompetência. Você não quer fazer nada mais e você questiona quem está fazendo. É você colocar uma muleta no seu fracasso ministerial, de certa forma. Mas Jesus era humilde, Jesus, naquela época era aquilo ali, mas ele nos deixou um espírito de ousadia. Né? Hebreus 10, 39, nós não temos espírito de covardia, nós não retrocedemos, mas nós avançamos pela conservação da nossa alma. Então, assim, o avanço ele vem o quê? De novas casas abertas, de novas células, de líderes cumprindo o seu propósito, de pessoas crescendo, igreja crescendo, sendo relevante. Porque uma igreja grande, as pessoas elas vêm pelo dinheiro. A igreja está arrecadando. Não, uma igreja grande ela é relevante no seu bairro. Ela consegue fazer ação social. Ela consegue atingir os mais pobres. Eu sei porque eu trabalho com essa parte de cestas básicas na igreja. Então nós temos muitas, mas que é centenas de pessoas no nosso bairro que nós abençoamos com cestas básicas, né? E elas não vão na igreja. Mas elas são abençoadas porque a igreja é grande, porque o pastor faz um pedido de... Então, quanto maior a igreja, quanto maior é o trabalho, maior é o alcance da igreja. Então, mude a sua visão. Sonhe alto. Fala assim, Deus, eu quero cumprir meu propósito. E aonde você colocar a mão vai multiplicar. Não é assim o nosso DNA? E tem que ser assim. Deus te formou com esse espírito de multiplicação e você tem que lutar por isso e não questionar as pessoas. Porque tem isso, né? Então, eu acho que você precisa multiplicar e eu quero declarar sobre a sua vida que o teu trabalho vai ser relevante, vai ganhar almas para Jesus e vai ter que fazer 2 cultos jovens, um às 6 e um às 8 para caber. Eita, glória. Amém, não? Glória a Deus. E... como é que foi, pastor, para vocês nesse trabalho? Casa, né? Célula, a temida pandemia. Como que ficou o trabalho? Como é que foi lá? O desafio? Pegou todo mundo, né? Pegou todos de surpresa. Eu estava passando na pandemia uma crise financeira terrível. Eu acho que foi a crise mais terrível que eu passei depois do quartel. Fiquei 10 anos no quartel, né? O trabalho tendenciou a enfraquecer porque nós estávamos fortes no auge das células. Na época nós estávamos da Rede Jovem com 29 células. Caraca. Nós estávamos com... E líderes já no forno... Só de jovens? Só de jovens. E líderes já no forno para nós arrebentar. Curiosidade, na igreja? Na igreja todo? Não, da Rede Jovem. Mas na igreja como todo tinha quantos? Sabe? Nós estávamos com 200 e pouquinho. Meu Deus. Ô, gente, para você que não conhece, situando, nós falamos aqui, Borda do Campo, lá onde que é a igreja, gente, é só Deus para fazer isso. 200 casas. Eu tenho uma célula por rua, né? No mínimo, ou por quadra. Mas a gente atinge ali também os bairros vizinhos, né? Os bairros do próximo. Guatupê, IP. Então a gente tem vários, Afonso Pena. Os pastor que... Incrível, gente. Pastor que dá bobeira lá, nós temos um ônibus entrando, passando na rua lá. Não tem esse negócio, não. É negócio de ganhar alma. E aí eu passei assim... E me lembro que foi algo que eu falei, não, é comigo o basquete. Me lembro que nós fizemos uma conferência, o pastor fez uma conferência já no... E até falei hoje que o pastor estava pintando a igreja lá, estava comentando com o pastor Marquinhos como Deus faz as coisas, né? Porque não tem como você ter nada sem passar por um processinho desse. E me lembro que eu estava fazendo uma conferência lá com o pastor e tive que ir para um outro bairro no São Marcos, meu pai, tomar banho porque não tinha água em casa. Cortado, tinha nada. Cara, tava triste. E Deus me tirando tudo. E eu falei, Deus, enquanto eu andar... eu vou estar pregando e vou estar falando a palavra de Deus e ninguém vai me ver lamentar. Hoje eu falo porque passou, né? E assim, hoje nós podemos compartilhar o que Deus fez. Mas foi nesse... E aí Deus estava testando. E eu falo para você que a pandemia veio, fechou a igreja. Primeiro culto com a igreja fechada. Eu, pastor Itamar, o pastor, o vice-pastor que estava lá também, acho que era o pastor Douglas na época. Nós três no culto, o pastor Itamar chorando, porque nunca tinha visto a igreja vazia. Nós três choramos ali, porque, cara, foi algo de nós debruçar, assim, de a gente não saber o que fazer. Fizemos o culto, e aí não podia fazer célula, só célula online. Eu me lembro que eu fui aprender com o pessoal de Belém,
fazer as células online, pessoal de Manaus que estava arrebentando célula online, peguei todo o material, montei meu material, o pastor Tamar deixou na minha mão, vamos fazer isso, aquilo e tal, começamos a célula online, mas vimos que não rompeu. Aí eu peguei e falei, é o seguinte, vamos pra rua. Startou, vamos pra rua. Vamos fazer, já que não podemos fazer, vamos fazer na rua. Na rua. Você sai pra fora, aí cada um sai ali, nós vamos fazer. Eu lembro que na época eu tinha 30 líderes, eu fiz 60 líderes, não era 30, era 60 líderes. Eu fiz um dia em cada casa, foi 60 dias de culto, todo dia. Na frente da casa. Na frente da casa. Só que é todo mundo ali. Né? Então a pessoa, acontece, na frente da casa sua, você chamava os vizinhos, ó, como não pode na igreja, só saem para fora do portão receber uma benção. E assim, foi algo assim incrível, milagres. Se fosse condomínio, era a igreja cheia, lotada. Uma mulher cadeirante, um dos dias, mulher cadeirante ali, ó, num frio. E nós orando, sabe? A polícia chegava lá, ó, quem que tá fazendo essa bagunça aí? Ó, o pastor lá. Né? Então veio falar comigo. Mas a gente tinha que fazer alguma coisa. Sim. Jesus ia fazer alguma coisa. Nós tínhamos que fazer alguma coisa. E aí nós fomos pra rua. Mas assim, aí você tem a crise financeira, porque eu acho que a primeira área que Satanás vai atuar na tua vida, no teu ministério, é no bolso. Porque sem recurso, a tua dependência em Deus é maior. E como fazer isso? Sim. Então, aí a gente começou gerindo, amor, vamos lá, é arroz que nós temos para comer, vamos comer, mas não vamos deixar de fazer. Fizemos todo o trabalho. E aí já pensando, né, que não ia voltar mais na pandemia. Eu achava, ó, vamos ter que trabalhar assim. Aí só que daí começou a aliviar as células, começamos a trabalhar. E eu falo para você que foi nesse período de pandemia, nesse período de perca, aonde Deus me abençoou, né, de uma forma assim, questão financeira, carro zero, né? Eita, uma cara. casa abençoada. Por quê? Porque Deus conhece o coração, como eu falei para você. Sim. Então foi difícil liderar, como para todo mundo que tinha um trabalho antes da pandemia, teve que mudar alguma chave, como o seu também, tenho certeza que você passou um bem bocado lá. Acho que nunca as mídias sociais foram tão vistas, as lives. É. Mas também só fiasco nessas lives, né? Só worship feios pra cima. Meu Deus, cara. Até eu fui parar. Você fez também? Até eu fui. Plantou uma lá? Não, É verdade. me mandaram. Eu me lembro que eu me lembro uma lá, eu pregando faceiro. Aí eu falei, irmãos, que a gente estava atendendo muitos casais da rede, se separando, que queriam se separar porque não aguentava o marido em casa. É. Foi um dos... Nós tivemos extremos nessa pandemia, né? Não sei como tá lá em Borda do Campo, mas em Campina é uma criançarada agora. Não, agora se multiplicou. Mas Célula Kids já tem umas 3. Né? Mas também nunca o Ministério de Casais precisou ser tão trabalhado, né? Porque justamente isso, né? E eu pregando no culto lá, pastores, eu pregando lá, bonito. E aí eu peguei e falei, homens, podem lavar louça que não cai. E falei o objeto. Ah, meu Deus. Que não cai, abençoado. Ah, pra quê? Já o pastor já me ligou, já. Mas assim, eu tenho cara, foi um tempo desafiador, mas uma coisa, pastor Tiago, que ninguém vai tirar de nós. Ninguém vai tirar de mim, de você, dos pastores, porque alguns pastores faleceram na pandemia também, né? Uhum. Algumas igrejas fecharam, infelizmente. Sim. Mas uma coisa ninguém vai tirar. Eles podem ter, na próxima geração, né? Eu não sei o que Deus vai fazer. Nós estamos trabalhando para que aconteça, mas ninguém vai tirar que na pandemia, no momento de caos, Deus nos separou para liderar. Isso. Ah, mas eu faria melhor. Eu fazia diferente. Cara, Deus não escolheu você nesse tempo. Deus conhece o coração. Ah, você não é tão eloquente, você não é um cara tão mais... Mas eu fui escolhido para esse tempo para aguentar o rojão. Sim. E eu vou aplaudir o que vai vir depois de mim, que vai fazer muito mais sucesso. Mas ninguém vai tirar que no período pandêmico, quem estava lá orando, chorando, sem saber o que fazer, cara. É. Como vai ser? E agora, Deus? E dia após dia, né? Parecia um maná, dia após dia, ó, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, assim, a gente passou por esse período, graças a Deus, né? Começamos a retomar as células de novo. Deus quiser, vamos chegar até o final do ano ao que nós tínhamos lá, as células. Os líderes já estão em treinamento, já estão tudo no forno, se preparando, se municiando para o combate. Né? Então está na hora de assumir. A gente prega muito sobre assumir responsabilidade e ir para a zona de combate. Os covardes foi assim em Juízes, onde Gideão, a primeira coisa que Deus pede para eles, né? Manda os covardes e medrosos embora. Não preciso deles. Então já está a primeira lição aí. Covarde e medroso não tem
não tem vez. Ah, mas é só 300, vamos para cima. É só um. Mas se tiver um, precisou de um Davi para que todo aquele povo conhecesse quem era Deus. Você já imaginou quantos Davi estão se levantando nessa geração? De pessoas que entenderam. Então a pandemia nos forjou mais forte em entender que tudo que ia acontecer, Deus estaria conosco. Então continuamos pregando, não perdemos ninguém. Graças a Deus as células fecharam, obviamente, nós não temos o número que nós tínhamos, mas não saíram da igreja. Então a gente conseguiu ter algumas estratégias assim e tal, online, um trabalho em praças, ambientes abertos, para manter eles. Então, como era todos em ilha, em célula, eu tive que assumir todos, pegar uma mega célula com todo mundo, cuidar dos meus líderes para que eles não caíssem numa crise, porque eles... Cara, eu tenho líder lá que ele faz célula todo dia. Tem um casal de líder lá, mandar um abraço para eles, só não vou falar o nome, porque os outros ficam... Mas eu tenho um casal de líder lá que eles fazem célula todo dia. E eu brigo com eles, gente, eu quero um dia da família. Eu quero um dia que você não vai... Todo dia, se deixar, todo dia eles têm célula. Sou apaixonado por isso. Então, a minha preocupação foi como cuidar do coração dos meus líderes, para que eles não frustrassem e amanhã saíssem do caminho do Senhor. Então, graças a Deus, eu acho que esse trabalho a gente conseguiu manter, toda a liderança está lá, e agora retomar, né? Agora é gás total aí, ver o que... e multiplicar. Show de bola. Obrigado por compartilhar isso. É tão desafiador e, ao mesmo tempo, não tem como a gente ouvir isso e não sentir, não ver os seus olhos brilhando com isso, porque realmente tem que estar no coração, tem que estar na alma, tem que estar tatuado, digamos assim, tem que ser apaixonado. Ninguém maqueia nada. Não. O cara pode pregar bonito, mas se ele não tiver intimidade com Deus... Não tem como. 2 perguntas rapidinho aqui, pastor, de 2 adolescentes jovens. Primeira delas, quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos jovens hoje em dia? E como que a igreja pode ajudar a superar esses desafios? Quais os desafios mais comuns? Cara, eu acho que eu encaro hoje os desafios mais comuns são as distrações. Acho que está muito fácil hoje, você tem tudo na mão. Então o jovem hoje tem a pornografia na mão, ele tem a comida na mão, até para balada ele consegue ir por aqui, as drogas ele pede por aqui. Então hoje está muito fácil. Acho que a facilidade, essa é a palavra. Eu acho que a facilidade é um grande desafio. O acesso. Então eles têm tudo. Então eu acho que isso, e o que a igreja pode fazer, respondendo rapidamente essa pergunta, é abraçar as pessoas. Acho que está na hora de abraçar as pessoas, trazer para perto, entendendo que é momentâneo o que ela está passando, porque os jovens de 2000 não tem, como falamos para vocês, não tem essas experiências que nós tivemos. Então, assim, abraçar, cuidar deles, e não tem muito o que fazer. É um desafio que está para nós temos que encarar de frente. Mas Deus vai te dar a estratégia aí. Boa. Segunda, o que você acha que seria se não tivesse tido o encontro com Deus? Que eu seria? Eu não estava vivo. Do jeito que eu sou hoje, meio que aleluiado, loucão, pra tudo, eu acho que eu estaria nas drogas, provavelmente, frustrado, aterrorizando, eu estaria preso, morto, alguma coisa. Mas eu não consigo imaginar. Na verdade, assim, na verdade, eu não consigo me imaginar. Parece que o tempo que a gente passa com Deus, você esquece, né? Fica ali as marcas, algumas coisas. Como falei, nós nunca seremos santos, tá? Como falo, vamos ser santos. Nós estamos lutando contra o pecado, todos os dias. Mas, assim, a gente depara com situações que pessoas vivem que eu falo assim, não tinha vida, não tem vida. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Acho que isso é importante. Pastor, já indo talvez para o final aí, projetos futuros que está no coração. A gente falou um pouquinho ali de queimar para Jesus, mas está queimando aí agora. O próximo projeto aí, não sei se pode compartilhar com a gente ou não, para o Estado, para a sua vida. Eu penso agora, provavelmente em agosto ou setembro, lançar o meu livro. Né? Uma coisa que Deus já estava queimando no meu coração. E assim, foi algo que Deus falou, cara, você só não vai fazer se você não quiser. Já deu recurso? Eu sentado em casa,
escrevendo aqui. Falei, Deus, eu preciso de recursos. Fui orar numa empresa, o cara falou assim, pastor, Deus mandou te dar o computador. Então, tem o computador em casa. Né? Eu mudei para uma casa onde tem espaço para ter um escritório. Então, assim, se eu não fazer... Então, assim, provavelmente em agosto ou setembro eu lance ele. Né? Um livro muito... Assim, que vai falar sobre... vou falar o tema aqui, né? Vou falar o tema. Mas é o livro De Poços a Rios. Né? É um livro, assim, que falou muito comigo, que mexeu muito comigo. Né? De como você ser rio nesse tempo. De deixar de ser poço de só ser cheio nos cultos, mas está na hora de transbordar. Né? Rio de Deus. Deixar fluir o rio. Tem a música da Nívia. A Nívia, né? É Nívia Soares? Deixar fluir o rio, rio de Deus. Então, assim, e Deus tem falado muito com isso. Né? Pessoas que vão só para a igreja ali e ser cheio. Então, nós vamos lançar esse livro. Tenho certeza que vai ser algo muito, muito abençoado. Com certeza. Em questão ali, fica antenado nas redes sociais, né? Procura lá. Procura a gente lá, segue a gente. E por estado... A gente tem os Connection Gerações agora, né? Nacional. Esse ano é um ano nacional, então as agendas nacionais. Nós vamos estar em Maringá agora em agosto, né? Falando sobre isso com os nossos coordenadores, pastor Daniel, pastora Thalita. Então a gente vai estar lá, vamos vir para essa etapa aqui para o Paraná e nós vamos estar lá em Maringá. Trabalhando. Maringá não, Cascavel, desculpa. Em Cascavel, em agosto, se não me engano, é 19 de agosto, nós estaremos lá. Trabalhar justamente isso. Então, o projeto nosso como coordenadoria, esse ano é dar suporte para o Nacional. Né? Nós vamos ter o nosso congresso... já engata no... Congresso em Brasília. Estaremos lá. Vai também? Já fez a passagem? A passagem já está garantida. Tá no pente? Então, assim... Se puder falar do congresso também no próximo... O congresso nosso vai ser dia 6 e 7, em Brasília. E por quê? Por que você vai perguntar, né? Por que Brasília? Podia ser em São Paulo, que é perto. Todos os anos foi em São Paulo, a maioria dos anos. Itajaí, tem congresso. É Santa Catarina, né? Isso. Pertinho. Eu entendo que esse congresso, essa conferência nacional em Brasília é proposital por Deus. Né? Então, o ano que é quadrangular, ela faz 100 anos. Deus, então, permite que nós estejamos lá no coração do Brasil, justamente no momento que nós estamos enfrentando politicamente. Então, assim, você só não vê se você não quiser. E quem sabe você vai falar assim, eu não vou para lá. Você vai perder. Vai ser o que vai marcar a sua vida. Você que lidera, então, meu irmão, se você não tiver nesse congresso, pode ter certeza que eu estou te falando. Você vai perder muitas coisas. Então, vai ser no coração do Brasil, em Brasília. Pastor, não tenho dinheiro. Você não tem a fé. Dinheiro. Não existe isso. Eu não me lembro um congresso que eu não fui até hoje. E sem recursos. Mas verdade. Eu falava, não era assim, nós não era assim? Cresci. O primeiro congresso que eu fui, minha esposa já ia antes, né? Neta de pastor, então ela já estava envolvida lá. Já era aleluia. Já era. Deus cegou ela quando se casaram. Cegou. Mas ela que motivou. Eu lembro, o primeiro congresso nós fomos na Praia de Leste. Com o ônibus da Graciosa. Foi lá na rodoviária, pegou passagem, 17 anos. Meu Deus, não podia nem viajar. O que minha mãe tinha na cabeça liberar. Nosso pastor, na época, liberar meia dúzia de jovem, adolescente. Ficamos lá na casa do meu sogro, pegamos carona na rua para poder ir, né? Sábado, ia voltar, pedia carona. Então... te desafio também a fazer aí o impossível. Pra ir. Coloca o pé para fora do barco aí e vai. Dá tempo de vender coxinha, de rifa. Nosso pastor sempre diz, eu tenho dinheiro, tá na mão do pai. A hora que ele liberar, já fala para Deus, Deus, eu quero ir, libera, ou tá aí, outubro, libera. Só nós que fazemos eventos sabemos o quanto que é corrido fazer isso, né? Meu Deus. Então, assim, tem uma parte espiritual que você não vai perder absolutamente nada. E tem a questão de você abraçar também a sua igreja. Né? O pastor Daniel está fazendo esse trabalho. Tem uma frase que é muito importante, que é a bênção que você respeita, você atrai. E não é nem pelo fato de você atrair o que a pessoa, o cargo dela, né? Mas é atrair a bênção que está sobre ela. Então, eu creio muito nessas autoridades, nas bênçãos que essas pessoas carregam. E falou de jovens hoje, eu encaro assim, eu coloco pelo Paraná, né? Falou de jovens, eu vou liberar uma bênção sobre os jovens do Paraná. Certamente Deus vai começar assim pelo coordenador,
vai ter uma porta aberta. Então, por isso que o preparo não é só por você, mas por toda essa geração. Então, o pastor Daniel pensa no Brasil inteiro. Então, é uma maneira de você honrar também o trabalho que eles estão fazendo. Tudo de melhor qualidade. Haverão 2 pregadores internacionais. Vai ser algo fora de série. Eu quero convidar você dia 6 e 7, então, de outubro. Guarde isso. E vamos lá. Bora. Faz a caravana. Gente, que alegria. Pastor, obrigado por esse tempo. Com certeza marcaremos mais a parte 2 aí. Contar que Deus tem feito e tem alguma palavra. Deu quanto tempo aí? Ó? Bênção pura. Deu 1h15. Passou, gente, nós aqui conversando e vai, tem muita coisa tem ainda. Coisa para compartilhar. Fico feliz pela tua disponibilidade. Eu sei que você já falou de ali a visão que Deus deu, o sonho que Deus deu, mas queria que você, se tiver alguma coisa para compartilhar mais com a gente, daquilo que está queimando aí para as nossas vidas. Eu encaro que para que Deus faça tudo aquilo que nós conversamos, pastor Thiago, o que nós já falamos também é sobre entender que é minha responsabilidade. Eu acho que nunca foi exigido que os jovens, que os líderes assumam para si. Né? A função de ir atrás de pessoas não é só do pastor, é de você que frequenta a igreja. De ganhar almas não é só do líder, do pastor, é de você que está ali. Então eu encaro que para esse tempo, para que Deus cumpra tudo aquilo que Ele tem para nós precisamos assumir isso. Nas nossas faculdades, trabalhos, no ambiente que nós vivemos. Acho que nós precisamos promover isso, mas assumindo responsabilidade, colocando, como diz meu pai, umbigo no barcão, trabalhando, mas sem deixar a essência. Nós vivemos como falamos, é muita facilidade, mas isso aqui não pode substituir o tempo que você tem de oração. Né? A responsabilidade baseada em uma palavra sobre você escancara portas. Você tem que ter. Eu tenho tudo aqui. Hoje em dia é muito fácil você pegar um esboço por aqui. Hoje em dia é muito fácil você levar uma palavra motivacional por aqui. Mas assim, isso aqui não vale de absolutamente nada. Primeiro, parte sim da tua responsabilidade, mas sim da presença de Deus. Então que nós possamos, como geração de hoje, possamos vencer a nossa limitação de joelhos mesmo. Promova isso. Promova tempos de intimidade com Deus. Promova tempo onde você vai parar e vai ouvir Ele, porque eu tenho certeza que rios vão começar a despertar em você, você vai começar a escrever, você carrega presentes para essa geração, você vai começar a compor música, você vai começar a fazer algo diferente, porque você precisa, então, assumir, primeiro, ponto número 1, assumir responsabilidade, depois ser um instrumento de Deus para que Ele possa te usar. Então, eu acho que a palavra que resume tudo isso esteja disposto a jamais retroceder. Esteja disposto a abandonar tudo que for possível. Eu estou todos os dias, pastor Thiago, disposto a deixar até amigos para trás. Não. Todos que não contribuem para aquilo que eu acredito que Deus tem colocado no meu coração, esses vão ficar. Então esteja disposto hoje a falar assim, Deus, eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou fazer tudo que eu posso fazer. Não importa a minha limitação, a minha dificuldade, mas entendendo que se eu sou uma ferramenta de Deus, se eu estou aqui nesse momento, para essa estação, é porque Deus conta comigo. Então, se você está de pé, você que está ouvindo aí, se lance de verdade. Né? Assuma, chega no teu líder e fala, líder, vamos avançar, vamos trabalhar, vamos ganhar almas para Jesus, vamos abrir célula, casa de paz. Eu não sei qual é o mecanismo e eu não posso falar para você o que vai dar certo na sua igreja. Mas o fato é que Deus conta com você, o fato é que você carrega presente para essa humanidade e o fato é que você precisa dar um passo além da sua limitação. O que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem, certamente é o que Deus tem para você. E eu, pastor Thiago, compartilhando a sensação que eu tenho, algumas pessoas falam assim, nossa, mas que cara, nada a ver. Mas de estar grávido de 9 meses, cara. Sabe aquela sensação que você tem que a qualquer momento vai nascer? Eu sinto isso, eu falo assim, eu não tenho, pessoas falam que nada a ver, né? Mas eu não tenho muito pelo aqui, mas sabe quando você está com 9 meses assim, de gestação, a sua esposa, eu vi a minha esposa,
e um piscar de olhos vai vir algo. Então, assim, eu creio que a minha vida, eu acordo todas as manhãs dizendo, agora, liga o carro. Vamos fazer algo diferente, vamos startar essa geração. E que a chama de Deus te consuma de dentro para fora, de tal forma que vai ser impossível você retroceder. Então avance, acredite em tudo. Você é como falamos de Amós, né? Prossiga em conhecer. Eu já aceitei Jesus, mas hoje você precisa aceitar outra porção. Hoje você precisa comer de outra fatia. Hoje você precisa receber outro presente. Então Deus está com os portais dos céus abertos para liberar presentes para você, mas você precisa tomar posse, primeiro, na tua responsabilidade, na paixão pela oração, por ser alguém que se comunica com Deus. E aí sim, Deus vai liberar aquilo que você precisa para continuar sendo ferramenta para essa estação. Uau. Eu acho que era isso que eu queria deixar para vocês. Amém, pastor. Obrigado. Gente, se vocês estão aqui, estão assistindo esse podcast, o Upcast, nós, antes de iniciarmos aqui, ter o nosso momento de oração também, compartilhei algo que Deus trouxe no meu coração nessa tarde. Hoje nós estamos nessa estrutura aqui, nos estúdios da MV7, porque nós presenciamos um milagre. Nós vimos o milagre acontecendo na vida do Matheus, né? Matheus e a Vânia são os proprietários aí da MV7, e nós somos frutos, nós estamos num ambiente como esse porque nós vimos milagres acontecendo. Grande Matheus, já teve maior. E eu lembro que o sonho da agência, o sonho do estúdio sempre esteve no coração dele. Nós crescemos juntos, né, na igreja, no mesmo ministério. Ele sempre teve isso no coração de fazer com excelência. Você está aqui, pode ver a qualidade que tem tudo isso. E a gente estar nesse ambiente reflete muito a glória de Deus. Falei, né, que era um cuidado tão grande de Deus, porque o Upcast começou lá no nosso culto. O primeiro Upcast foi com o Matheus contando testemunho da vida dele, de como ele saiu. Ele vai estar aqui, né? Vai estar aqui, claro. Os próximos com certeza vai estar com ele. Hoje nós estamos aí, tá ali cuidando ali de tudo, mas com certeza vai estar aqui. Mas eu não poderia deixar de falar sobre isso nessa primeira gravação, que nós vimos o impossível acontecer, né? Eu me recordo de ali o pastor Marcelo, né, irmão do Matheus, num dia chegar assim, cara, vamos reunir a galera, vamos fazer 12 horas de adoração, 24, o que der. Alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Veio a notícia que não é. Os médicos chamaram e, cara, ele vai contar melhor, mas ali a gente se uniu. Não, nós não aceitamos céus abertos. Então, eu me lembro disso, eu acompanhei. Fizemos ali 12 horas de louvor e adoração, ele vai falar melhor, mas e o Senhor me trazia isso, né? Eu quero trazer isso aqui no Upcast, esse momento de despertar do Espírito Santo de Deus. Nós falamos sobre isso, mas creio que Deus vai tocar no seu coração para coisas que você vai viver, coisas que Deus vai abrir as portas nos próximos dias, nos próximos meses, que você vai falar assim, não sou merecedor disso. Mas porque um milagre aconteceu há pouco tempo atrás na sua vida. Pessoas que viveram milagres, pessoas que viveram um encontro com Jesus. Que mudaram. Eu me lembro que estava falando do pastor Matheus, né? Sim. O cara, eu me lembro ele na música, sempre foi uma inspiração para nós que estava tocando bateria, olhar ele assim, né? E eu falei isso já várias vezes, falava para todo mundo, né? Que sempre tocou demais. E aí ver ele passar por aquilo. E depois que Deus, né, deu todo esse livramento, abrindo um canal como esse, né? Sim. Então a gente pede que Deus amplie ele como ferramenta, continue abençoando ele, a esposa dele, e que nós somos improváveis nas mãos do Senhor e fico feliz. Tremendo, muito bom. Fico feliz, quero honrar a vida dele. Você que deseja ser acompanhado aí, ter uma assessoria nas suas redes sociais, seu marketing digital, gente, pesquisa aí, vai lá no Insta, MV7 Consultoria. Você também que
porventura, se quiser gravar seu podcast, quem sabe aí, né? Vem fazer pra cá, vem aqui. Falou aqui é de primeira mesmo, gente. Não é brincadeira, não. Você Top não demais. Chocolatinho. Não, é outro nível, outro nível. Café de verdade, tá? Não é fake news. É café de verdade. Gente, e sigam lá o pastor Natan Eliezer nas redes sociais, o Up Jovem. Todo sábado às 20, se você não tiver culto na sua igreja, vai lá. Tá bom, gente? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por esse tempo. Mas para que esse podcast alcance mais pessoas, assim como nós falamos, você pode ser canal de bênção agora. Envia essa mensagem, envia esse link para mais pessoas, compartilha, sabe? Comenta aqui embaixo, fala da sua igreja, de onde que você é, se Deus falou com você, não falou. Isso faz com que o mecanismo ali da internet entenda que esse conteúdo é relevante e alcance mais pessoas. Você pode ser essa pessoa. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus. Valeu, pastor. Deus abençoe vocês. Obrigado. E que rujam os leões. Eita. Um abraço, gente. Deus abençoe.